Olá, telespectadora, telespectador, TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br. No nosso programa de hoje, nós temos aqui o prazer de entrevistar, de bater aqui um papo cultural com a professora Tatiana Roque. Tatiane Roque é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também do INFIX, com mestrado em matemática e doutorado em filosofia. Tatiana Roque, nosso prazer aqui, nossas câmeras, para você dar o seu olá para a nossa telespectadora. Olá, é um prazer estar aqui conversando com o Soriano, que eu já conheço há bastante tempo, e sobre os problemas que o país vem enfrentando tão urgentes, e espero a gente poder trocar bastante sobre esse assunto. Então, os problemas urgentes que também são um pouco da humanidade. Você, enquanto professor de filosofia, vai nos ajudar e nos dar luz aqui um pouco sobre como você vê a conjuntura hoje, como você acha que está o mundo, né? Como é que estão refugiados, guerras, como é que estão as crises, as desigualdades, como é que você hoje... Eu acho que um dos problemas principais do mundo hoje é o neoliberalismo, né? São as políticas de austeridade que estão retirando os direitos sociais e fazendo com que as pessoas vivam momentos difíceis em que elas são deixadas à sua própria sorte, como se todos os problemas econômicos que a gente vive fossem responsabilidade individual, né? Isso faz com que as pessoas se sintam culpadas, se sintam sem esperança, sem perspectiva. Eu acho até que isso é muito responsável por algumas doenças da alma que a gente tem visto por aí, né? Doenças como pânico, né? Como doença, estresse e ansiedade. Eu acho que isso tem gerado muito sofrimento e o que a gente precisa fazer urgentemente é pensar em modos de reverter essas medidas de austeridade que estão provocando todo esse sofrimento. A globalização, ela fala que seria modernidade, mas ela não é bem assim instantânea. Por exemplo, o salário mínimo do europeu é muitas vezes maior do que o do terceiro mundo. E nem por isso as taxas que a gente paga aqui no terceiro mundo, por exemplo, quanto a gente paga para a NET, quanto a gente paga o quilowatt de energia, né? Então não acompanha então, a pedágios, por exemplo, das nossas estradas, né? Um pouquinho, Tatiana, comparado com o Europa, Ásia e nossa América Latina. Por exemplo, a gente hoje está sabendo que o mapa da violência aqui no Brasil é 30 vezes mais violento do que qualquer país europeu. Você atribui quais componentes dessa violência? O que é que mais gera, a seu ver? Para mim, o problema principal do Brasil, que gera muita violência, é a desigualdade social, né? O Brasil é um dos campeões do mundo em desigualdade e tem uma concentração de renda absurda na mão de muito poucas pessoas, enquanto a maioria da população sofre, é deixada à sua própria sorte e não tem direito a nada, né? Então isso, claro, que abre caminho para uma série de problemas que agravam, né, e que geram essa violência toda que a gente vive. Então eu acho que hoje a gente tem que realmente fazer uma força-tarefa e focar na redução das desigualdades, que é o problema principal do Brasil e é responsável por todos os outros. E essa distribuição de renda também vai gerar uma desigualdade muito grande na terra, né? O acesso aos meios de produção, como a terra para quem precisa, né? Daí porque a reforma agrária nunca houve aqui no Brasil, na Segunda Guerra Mundial. Os próprios americanos, para aliviar a tensão, né? Segurar um pouquinho o socialismo, o comunismo que vinha, ele promove uma reforma agrária. Na Europa não tem latifúndio, né? Não tem também polícias militares, né? Fala um pouquinho para a gente sobre como é que você vê de solução para isso. Eu sei que é da área educacional. Como é que está hoje, por exemplo, o ensino público? E essas chagas e como corrigir essas mazelas? O ensino público e a formação universitária são caminhos comprovadamente
profícuos para a redução das desigualdades, né? A gente tem algumas pesquisas mostrando que um dos fatores de mobilidade social é justamente o ensino superior. E o Brasil, nos últimos anos, teve políticas de muito sucesso, de expansão e de democratização do ensino superior público, com acesso de pessoas que nunca tiveram acesso ao ensino superior. Por exemplo, hoje a gente tem na universidade muitas pessoas que são os primeiros de suas famílias a cursar o ensino superior, o que é alguma coisa muito significativa, porque isso realmente significa uma maior mobilidade social. E eu acho que esse caminho, que é o caminho da educação pública, do ensino superior, no ensino básico ainda tem muito que se melhorar também, principalmente do ponto de vista da qualidade e da manutenção dos estudantes e da valorização do professor no ensino básico, mas a universidade também tem um papel nessa melhoria do ensino básico e eu acho que precisa abraçar isso como sua tarefa. Né, mais até do que é feito hoje. Claro que, por outro lado, com políticas de valorização do professor, de infraestrutura, né, nossas escolas também, muitas vezes, elas são deixadas de lado pelos governantes locais, e aí a gente tem um problema de distribuição desses poderes na federação, né, porque o ensino básico, normalmente, ele é de responsabilidade dos estados e dos municípios. Né? E a gente tem uma situação um pouco diferente no ensino federal, que melhorou muito nos últimos tempos, não só com as universidades, mas também com os institutos federais, que se multiplicaram. E hoje a gente tem institutos federais em várias regiões, tem uma capilaridade muito grande, com um ensino de qualidade, um professor mais valorizado. Então, eu acho que toda essa estrutura de educação pública que o Brasil desenvolveu nos últimos anos e que foram, em grande parte, pelas políticas implementadas pelos governos do PT, eu acho que a gente precisa valorizar e manter isso, não deixar que hoje se inicie o que a gente já está vendo aí se iniciar, um processo de desmonte dessas instituições e dessas conquistas. Enquanto a gente falava um pouquinho antes do nosso bate-papo aqui de câmaras, né, você falava que uma grande preocupação vocês do ensino público estão tendo é com relação a um pensamento deles ou um desejo deles de começar a cobrar dos alunos anuidade, né, mensalidade. E como é que está isso e precisamos... Pois é, isso é muito preocupante porque a gente tem visto várias pessoas dos setores mais liberais defenderem a cobrança de mensalidades. Teve um estudo há pouco tempo do Banco Mundial dizendo que os alunos das universidades públicas teriam condições de pagar a mensalidade, o que é mentira. Isso não é verdade. Os alunos das universidades públicas hoje não são de elite, eles são de classes médias e médias baixas e não teriam condições de pagar mensalidades, em sua maioria. E, na verdade, cobrar mensalidade daqueles que podem pagar seria um valor ínfimo, que não pagaria sequer os custos de se implementar essa medida. Então, o que eu avalio é que essa proposta de cobrança de mensalidades, que tem circulado muito nesses setores liberais e no discurso do Banco Mundial, consiste, na verdade, em uma tentativa de aumentar o endividamento das classes médias e das classes baixas brasileiras. Porque, para sustentar essas mensalidades, as pessoas teriam que pegar empréstimos muitas vezes a juros subsidiados, então seria uma maneira, mais uma vez, de concentrar renda no sistema financeiro, o que já é um problema crônico no Brasil. Olha, Tatiana, sobre ensino público, eu me lembro na época do regime militar, da ditadura, em que a nossa luta também já era por preservar as universidades públicas. Nós lutamos contra as privatizações. E eles sempre dão um jeito de nos enganar e levar na conversa. Eles não conseguiram privatizar as universidades. Naqueles idos, nós éramos 80% universidades federais, ou seja, gratuitas, e 20% particulares. Ao final do regime militar, eles não privatizaram essas universidades que haviam, mas incentivaram a criação de particulares a um ponto tal que, ao final, eram 80% as particulares e 20% a maneira de driblar as públicas, né? E falando do regime militar, Tatiana, eu me lembro de você ainda, criança, sendo
puxada pela sua mãezinha, e a gente inaugurar ruas. Uma das ruas que nós inauguramos levava o nome do seu pai, exatamente do Lincoln. E foi muita emoção, aquilo tudo, outros, foi umas 70 ruas que nós inauguramos aqui no Rio de Janeiro, em homenagem aos que tombaram, né, lutando por liberdades, liberdade essa que a gente aqui desfruta, democracia ainda que tênue de poder falar isso aqui ao ar, sair daqui não ser preso. Então, Tatiana, eu quero fazer uma homenagem aqui ao Lincoln, homenagear também a um companheiro que eu tive na Petrobras, José Augusto Roque, que foi quem nos recebeu. Eu voltei anistiado na Petrobras. Então, eu estou tomando aqui do seu tempo essa justa homenagem que a gente tem que fazer a heróis que nós tivemos, mártires fantásticos. E você, Lincoln, claro que evidentemente era um revolucionário, e o homem é um animal político, né? Isso é Aristóteles, né? Você se tornou também, esse veio, né? Veio com você também, político. Você é uma pré-candidata a deputada federal pelo PSOL, né? Que bom, eu acho que você venceu. Você poderia ser uma menina de tal modo revoltosa que ficasse, como disse o Reich, com as couraças e não conseguisse superar isso. E você, graduada em matemática, mestranda, fez o seu mestrado em matemática, em filosofia, é professora, fala ao mundo, isso é muito vencedor, você está entendendo? Eu vejo, então, eu acho que você, no pleito, é uma candidatura que oferece uma ótima oportunidade para o eleitor também poder escolher bem, entre tantos outros também que haverá, né, de grandes qualidades. O que você hoje, sentada no Congresso Nacional, mais assim, em termos de bandeira, faria tremular? Bom, primeiro eu quero resgatar realmente essa sua lembrança, porque a minha politização, a minha militância política começou no Grupo Tortura Nunca Mais, onde a gente se conheceu, né? Nessa militância por memória e verdade, por recuperar essa história dos mortos e desaparecidos pela ditadura militar. E a partir dali... E empresarial, né? Exatamente, exatamente. Sem esquecer essa faceta, claro. E que nós ali fizemos uma luta muito grande por resgatar essa memória, que é ainda um período que precisa ser muito reescrito na história do Brasil. E dali que começou minha politização, então eu tive sempre uma militância, e depois que se estendeu para movimentos sociais, movimentos políticos, até que eu me tornei presidente do Sindicato dos Professores da UFRJ em 2015. Então essa entrada mais recente, digamos assim, na política institucional, foi a partir da universidade, das lutas em defesa da universidade pública, e foi a partir daí que eu me tornei presidente do sindicato, e que veio essa ideia, então, de eu ser candidata, hoje eu sou pré-candidata a deputada federal pelo PSOL, com a bandeira principal de defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, do investimento público em ciência e tecnologia como forma de criar um modelo de desenvolvimento para o Brasil mais sustentável, mais soberano, mais tecnológico também, com empregos de qualidade, que as pessoas se qualifiquem melhor, e em defesa das políticas de democratização, que eu acho que são uma grande riqueza hoje do país. A universidade, você citava há pouco a universidade na época da ditadura militar, né, ou antes, e eu entrei na universidade como aluna em 88 e como professora em 96. E eu peguei um momento em que a universidade era realmente uma universidade de elite, era um instrumento de reprodução das elites. E depois, o que aconteceu com as políticas de democratização, com as cotas, com o Reúne, que foram políticas que eu sempre defendi, desde 2003, 2004, eu defendo essas medidas, eu acho que a universidade se tornou um instrumento da democracia.
E hoje, na universidade, a gente tem uma vivência de uma multiplicidade muito grande de classes sociais e também com cotas com negros, indígenas, mulheres, o que a gente vê uma proliferação de coletivos. E é muito, por isso se torna estratégico para o Brasil hoje, políticas de permanência de assistente estudantil para que essas pessoas consigam se manter na universidade. Bandejão, alojamento, bolsas, transporte, porque são pessoas que têm muita dificuldade de se manter pelas próprias condições econômicas e seria muito triste que a gente perdesse essa riqueza, porque são tão poucos espaços no Brasil hoje que a gente tem, em que a gente tenha essa diversidade, ao menos no acesso de pessoas com condições distintas, que eu acho que é algo a se defender com muita garra. E a minha motivação para me tornar candidata, né, pré-candidata agora, para ocupar uma vaga na Câmara Federal, tem muito a ver com a defesa dessas políticas e a manutenção para isso do investimento público, que depende da gente derrubar a emenda constitucional do teto de gastos públicos. Porque com essa emenda a gente não vai conseguir manter um nível de investimento satisfatório na educação, na saúde, em particular na universidade e na ciência e tecnologia. Então, eu acho que é de extrema importância, a gente tem que realmente juntar forças com esse foco de derrubar o teto de gastos públicos. Escuta, não tem como eu fugir, porque está muito presente ainda essa dor na gente, o assassinato da Marielle. Foi sua companheira de partido, eu sei que você fez a campanha, trabalhou na campanha dela. O que a lembrança maior assim, e mais dignificante que você tem dela? Eu ainda não era do PSOL na época, mas eu fiz a campanha da Marielle e a gente fez um dia uma reunião na minha casa com algumas feministas, em que a gente trouxe uma feminista italiana, de quem eu gosto muito, chamada Silvia Federici, que ela fala muito sobre o trabalho doméstico e sobre a invisibilização do trabalho da mulher, que é um problema grave que a gente sabe que existe, né? O trabalho da mulher não é pago, o trabalho da mulher não é considerado trabalho, esse trabalho doméstico de criação dos filhos, de cuidar da casa, não é considerado trabalho. Então, essa feminista italiana fala muito disso e nós fizemos uma reunião com ela na minha casa, uma entrevista, tem até os vídeos disso, e a Marielle estava presente e foi realmente um momento muito emocionante, que ela trouxe o seu depoimento de mulher, mas também de mulher negra, que é uma condição específica também do trabalho gratuito, do trabalho explorado, do trabalho não valorizado, especialmente o trabalho doméstico, né? Hoje em dia no Brasil é uma situação também de muita injustiça, a situação em que a gente tem esse trabalho doméstico feito em sua maioria por mulheres e especialmente por mulheres negras, né? Então é muito importante que a gente consiga meios para que as pessoas saiam dessa condição. E uma das coisas que eu vejo que eu fico bastante tocada na universidade é justamente pessoas que são filhos de trabalhadoras domésticas e que estão buscando ali uma outra condição de vida e possibilidades de ter trabalhos melhor remunerados, né, e mais que tenham condições de trabalho melhores, né? Então eu acho que isso é uma mudança que o Brasil ainda está devendo muito à sua população negra. E essa e a Marielle era símbolo disso, né? De alguém que lutou contra isso, que estava num espaço fazendo muitas políticas em prol dessa transformação. Então realmente é uma tristeza muito grande a perda da Marielle. Diríamos até que ela deu a vida por isso, né? Porque ela sabia de riscos que corriam, o machismo. É uma forma de fascismo, de nazismo, né? Com certeza. De racismo, né? Eu acho que é muito importante a gente também reconhecer o Brasil é muito racista. Então, acho que tem isso, né? Esses corpos negros são sempre aqueles que mais sofrem, né? Vamos falar um pouquinho. Eu gosto muito da sua posição, porque, a meu ver, o PSOL, o PSTU, nasceram do ventre do PT. E você ainda falava ainda há pouco das políticas que você reconhece que os governos populares acertaram e que nós, ao contrário, temos que avançar. Os governos petistas teriam avançado muito pouco
teriam sido acanhados, né? Mas nem isso eles permitem hoje. Frente das esquerdas, União das Esquerdas, fala um pouquinho da sua visão. Eu acho que hoje é muito importante que a gente tenha essa união das esquerdas na defesa de políticas, na defesa de pautas, né? Então, quando eu falo disso, eu nem estou falando de aliança para candidatura no governo, à presidência, nem quero entrar nesse mérito. Né? Claro que eu sou do PSOL, eu apoio as candidaturas do PSOL. Agora, eu acho que a gente precisa ter essa união das esquerdas, essa frente de esquerdas na defesa de algumas pautas que nos são muito caras e com as quais nós temos concordância e que a gente vive hoje um ataque do conservadorismo muito grande, né? Que são todas essas pautas das políticas públicas, dos serviços públicos, do investimento público, contra a emenda constitucional do teto de gastos, contra a reforma trabalhista que foi feita por esse governo ilegítimo, e muitas outras pautas do conservadorismo, esse aumento do conservadorismo, algumas iniciativas contra a liberdade de expressão que a gente está vendo. Então, a esquerda tem muitos motivos para se unir. E eu acho que, ainda que a gente possa ter críticas aos governos do PT, mais ao Lula, mais a Dilma, ou a gente precisa realmente fazer essa análise do que foram os governos do PT, em que a gente avançou, o que a gente poderia ter avançado mais, mas nada disso deve nos impedir de reconhecer os avanços que foram significativos, principalmente no combate às desigualdades, políticas de transferência de renda, Bolsa Família, habitação, crédito popular e, além disso, essas políticas que eu sempre cito muito de democratização das universidades, das cotas. Então, eu acho que a gente precisa defender esses avanços, ainda que a gente queira mais. Então, hoje, a situação em que a gente se encontra é de um desafio duplo, né? Porque a gente precisa, ao mesmo tempo, defender as conquistas que nós tivemos e mostrar que o que a gente precisa é ainda expandi-las, né? Como quando eu digo no caso da universidade, a gente precisa de mais políticas de permanência, de assistência estudantil e etc. Mas isso não nos impede de reconhecer que o golpe, a face material do golpe que a gente viveu em 2016, foi o desmonte dessas políticas, dessas conquistas que nós tivemos no combate às desigualdades e em um processo que o Brasil vinha entrando, ainda com deficiências, ainda precisando ampliar, mas que vinha entrando em um processo de diminuição dessa história trágica, tão antiga que nós temos, da injustiça social. Você falou golpe e citou o Lula. Eu achei bonito no dia em que foi decretada, sem ainda ter condenação em grau definitivo até as últimas instâncias, conforme a Constituição prevê, que você tem que esperar ou aguardar enquanto tiver instâncias para aquela pessoa não ser condenada e não representando nenhum perigo dessa pessoa matar ninguém, na prisão do Lula. Eu queria seu depoimento sobre isso, porque lá estava o Boulos do PSOL, de outros partidos, né, e o próprio partido dele, e ali também teve uma união muito bonita assim, das esquerdas, exceto os mais assim, sectários. Eu acho que o sectarismo também é muito lamentável, porque é uma forma de cegueira, que seja o religioso, seja mesmo o político ideológico, né? Então, fala um pouquinho, então você tem clareza que houve um golpe no Brasil, sobretudo para deter o avanço social? Exatamente. Não é à toa que o argumento suposto do crime de responsabilidade, que não houve, né, nesse sentido, é um golpe, porque não houve crime de responsabilidade, e não é à toa que o argumento é justamente um argumento que envolve a criminalização dos gastos sociais, a criminalização do investimento público. Eu acho que isso esteve muito presente em toda a argumentação sobre o golpe e mostra que existe uma face material, eu gosto sempre de lembrar disso, né, do que aconteceu, que é no sentido do desmonte dessas políticas de investimento público. Então, eu acho que, nesse sentido, era também, né, diante da austeridade, dessas medidas de austeridade que a gente está vendo aumentar no Brasil hoje e que a gente precisa reverter, também era necessário para eles retirar da corrida eleitoral o candidato que tinha a preferência do eleitor, que tem a preferência do eleitor, e que é o Lula.
né? Então, eu acho que a prisão do Lula, nesse sentido, é realmente totalmente injusta, porque ela se destina a retirar da corrida eleitoral aquele que poderia retomar essas políticas a partir da onde elas pararam, né? E eu acho que está muito claro hoje no Brasil que existe uma tentativa com as reformas, por exemplo, com a emenda constitucional do teto de gastos. Então, existem coisas muito concretas que indicam que o objetivo de alguns setores aliados aí naqueles que promoveram o golpe é realmente reverter aquelas políticas e direcionar o orçamento para outros propósitos. Apertando, arrochando, de novo o arroxo, as políticas de austeridade. Eu acho que esse é hoje o nosso inimigo principal e é muito importante que a gente esteja atento a isso nas eleições. Sobre minha ótica, a prova também do golpe é que eles foram com muita sede ao pote nas privatizações com relação à Petrobras, pegaram os dutos e queimaram na Bacia das Almas, nossos oleodutos, gasodutos, queriam vender o caixa da Petrobras, que era a BR distribuidora, a Eletrobras agora que estão enfrentando dificuldade, porque muitos governadores, não, peraí, isso daí vai nos deixar a pé. Tatiana, professora, companheira, eu acredito na mocidade, né, na rapaziada, então, na mocidade, você tem 3 minutos para você falar sobre a candidata, sobre seus planos de vida e de parlamentar para a gente, telespectadores e telespectadores. Bom, eu sou pré-candidata a deputada federal pelo PSOL, sou professora e a minha pauta principal é a defesa da universidade pública, gratuita, com políticas de permanência, de assistência estudantil, para a gente manter essa diversidade linda que a gente tem na universidade hoje, de estudantes de diversas classes sociais, de negros, indígenas, e isso é muito importante, é uma conquista. Além disso, da educação pública, de um modo geral, a gente tem também os institutos federais, tem escolas federais, que podem transmitir para as escolas do ensino básico, estaduais e municipais também, a infraestrutura, a valorização dos professores, uma série de políticas que têm sucesso nessas escolas federais. Além disso, o investimento público em ciência e tecnologia, porque o Brasil precisa avançar na direção de um modelo de desenvolvimento mais sustentável, mais moderno, mais tecnológico, que implique uma maior soberania e o Brasil ter condições de se colocar no mercado global de uma maneira mais desenvolvida, mais tecnológica, mais contemporânea, digamos assim, em sintonia com o século XXI. E para isso a gente precisa de ciência e tecnologia. Então a minha bandeira principal é essa. E, além disso, eu acho que a gente precisa, na esquerda, a gente vai precisar reconstruir o campo a partir desse espírito de união das esquerdas, valorizando nossos pontos em comum. Isso não precisa esquecer as diferenças, mas em momentos graves, em momentos urgentes, em torno de pautas específicas como essas, que significam o combate às políticas de austeridade, às reformas do governo Temer, reverter essas reformas e reverter a emenda constitucional do teto de gastos, a reforma trabalhista. Em torno dessas pautas, a gente precisa estar junto. Maravilha. Nós estamos no ar por causa dos esforços, da competência, da dedicação de Max Figueiredo, que atuou aí na filmagem, na edição, ele que é também do circuito carioca daqui na nossa grade. Agradecemos a Max, agradecemos a Tatiana e, sobretudo, a você com a sua audiência, telespectadora e telespectador. E, no mais, até a próxima programação. Um grande abraço. Obrigada, obrigado, Tatiana. Felicidade, sucesso para você. Obrigada, estamos juntos.